Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar, segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Eu vou mostrar para você nesse vídeo passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de conferir na descrição desse vídeo o acesso para todo o meu material, onde você vai aprender comigo do zero absoluto ao avançado, tudo que você precisa saber para ter sucesso no mercado financeiro, utilizando o meu operacional baseado em análise técnica purista e também supply e demand. Pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice, as movimentações que nós traçamos aqui para o pregão de hoje. Nós tínhamos aqui um movimento bem complicadinho, né? Como nós conversamos no nosso estudo de mercado de ontem. Eu adicionei esse order block aqui depois, que é um order block dos 60 minutos, que teoricamente já foi até mitigado, posso até remover ele daqui depois. Mas nós tínhamos aqui, pessoal, duas movimentações bem interessantes, que uma era uma movimentação primária, né, uma movimentação do gráfico principal, outra era uma movimentação secundária, que seria, na verdade, o transporte do dinheiro. O mercado está fazendo o que nós chamamos de mitigação. Na tendência principal, nós tínhamos aqui algumas situações que acabavam confundindo a maioria das pessoas, porque acabava combinando duas regiões. Então, da mesma forma que você tinha aqui na tendência principal, esta região como sendo o principal ponto para o mercado segurar, aí acima dele seria movimento de alta, na tendência secundária esse ponto seria um ponto de continuidade. Por quê? Porque nós estamos olhando duas situações com pontos de vistas diferentes. Se você olhar aqui a tendência principal, você vai ter uma combinação de topos e fundos ascendentes sendo formada nessa situação aqui. Então você tem fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais altos. Então, uma vez que o mercado testava esse fundo, depois ele voltou aqui para cima, isso aqui passou a ser o novo fundo dessa tendência principal, que tinha como objetivo a continuidade desse canal de alta que o varejo estava observando, que foi testado aqui e foi formado nesse último topo. Da mesma forma que teve muita liquidez nessa parte inferior aqui também, na formação dessa parte inferior aí no pregão de ontem. Então esse seria o movimento principal. Basicamente você estaria olhando a onda maior, né? Você estaria com foco nesse movimento e com expectativa de testar novamente essa região aqui. Então você teria um movimento de mitigação do dinheiro daqui de baixo até aqui em cima, que é o que está acontecendo, inclusive, para amanhã, o que acaba travando a gente dentro desse range bem grande, tá? E o outro movimento secundário seria transportar o dinheiro que vinha daqui com o objetivo, né, de vir nesse order block aqui, que até agora não foi mitigado. E ele acaba ficando na nossa análise porque é uma região extremamente importante para nós ali. O movimento secundário de mitigação ele é formado por topos e fundos descendentes, como você pode observar aqui. E à medida que isso formava essa estrutura de queda, essa região aqui passa a ser o nosso choque desse movimento secundário. E essa região aqui passa a ser o nosso fundo de continuidade do movimento secundário. Então isso causava muita dúvida para o iniciante, porque você teria aí dois movimentos, qual que eu devo seguir, mas você precisa, na verdade, interpretar a leitura como um todo. Sempre uma tendência deve permanecer até que outra entre em vigor. Como a tendência de baixa no movimento primário não foi revertida, né? Essa tendência de alta ainda é a tendência que mais se adequa ao movimento por conta dessa estrutura, e já que aqui é o limite dessa tendência de alta, você deve combinar isso também com o movimento secundário, e caso ele rompa o choque, é na verdade mais um incentivo para você permanecer comprado, tá? Porque acima daqui já é comprador. O mercado abrindo aqui embaixo simplesmente está falando para você: oi, estou na região de compra. Oi, estou te dando mais uma chance para comprar. Então ele está te mostrando ali que ele está barato. E o fato dele ter aberto nessa região, que seria o choque do principal,
E abaixo desse fundo desse canal, né, abaixo dessa região de canal, fez com que muitos players vendessem aqui. Já vendessem aqui no começo do movimento. E aí o mercado perdendo esse canal estaria gerando liquidez para o preço simplesmente vir e tocar aqui no choque. Eu, inclusive, comecei o dia fazendo movimentações de vendas aqui, acreditando que o mercado ia descer direto aqui na região de fundo, tanto pelo cenário global, a gente tinha um índice de risco aí acima de 6%, e eu acabei estopando aqui com 5, 6 mil e depois já virei a mão para compra depois. É importante também você ter esse jogo de cintura aí para interpretar os cenários de uma forma muito rápida. Tá? Agora, o que é importante para a gente dar continuidade no nosso pregão de amanhã? A gente vai levar esse movimento aqui, obviamente, ele tem uma expectativa de continuidade até essa região de topo, certo? Isso daqui seria basicamente um alvo, vamos chamar assim, né? Uma expectativa de movimento até lá. O choque no movimento primário permanece esse. Tá? Eu vou até deixar aqui marcado só para a gente ter esse detalhe aqui do nosso gráfico, choque do movimento primário. E aqui você tem um movimento secundário também. Você tem um movimento de mitigação, que agora não é mais de baixa, é um movimento de mitigação de alta. Inclusive você até pode ou não desenhar um canal. Eu gosto de marcar um choque numa região que está mais destacada. Como assim uma região que está mais destacada? Esse fundo aqui marca para mim mais poder do que esse, tá? Porque o mercado bateu aqui, veio com força, bateu aqui e subiu com força. Então aqui eu acredito que exista o que nós chamamos de imbalance. Então é por isso que eu dou preferência para esse choque do que para o choque de cima. E aqui, claro, eu não vou chamar isso de topo de continuidade, porque o topo de continuidade da tendência macro seria esse que está em roxo, mas eu vou chamar aqui simplesmente de... Eu vou pôr TC aqui, mas se vocês entendam que não é necessariamente um topo de continuidade ali, que você vai dar continuidade numa tendência de alta, tá? Só para você saber que seria um movimento que o mercado pode dar seguimento a esse movimento de mitigação que nós temos aqui. Continuidade da alta, então, o mercado pode fazer um teste nesse choque. Aqui, movimentos de compra, eu vou jogar isso acima do roxo, tá? Aqui acima do roxo, porque até esse roxo aqui, o movimento pode manipular. E aqui, eu vou desenhar essa possibilidade de manipulação através de uma mitigação aqui, formando aquele ciclo tradicional que nós já conhecemos da manipulação ali de topo, da situação de captura de liquidez aqui, tá? Então ele pode utilizar essas duas regiões, uma como inducement e outra como região oficial, né? Para você ter ali essa situação de captura de liquidez. E lá no dólar, tivemos um movimento completamente direcional ali, né? Mais pela questão política que nós tínhamos hoje do que por própria movimentação, eu acredito. O mercado abriu rompendo a região daquele range que nós estávamos trabalhando, um range de baixa, né? Aqui o movimento anterior era de queda. Essa região aqui seria o nosso choque de alta, de choque para alta. O mercado inicialmente ele rompe e volta a testar a mínima, depois ele rompe e permanece para cima com uma região de rally base rally. Teoricamente, pessoal, basicamente para mim aqui a situação que nós tínhamos do dólar é uma situação bem ruim para se operar, na minha visão, porque te falta ali referências, né? Te falta parâmetros ali para você estar trabalhando com ele. E aqui você pode marcar essas duas regiões, até pequenas que nós temos aqui, como pontos para você trabalhar no pregão de amanhã, tanto de continuidade aqui para cima, quanto de reversão lá para baixo, quanto de manipulação aqui no choque, com o objetivo de você vir testar uma região de mitigação que nós tínhamos lá embaixo, lá na parte de baixo aqui, desse order block que está desenhado aqui agora para vocês, tá? Então o mercado perdendo essa região aqui desse choque, tem expectativa de testar o order block lá de baixo. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.